Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 10 de novembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 8. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Essa parábola é misteriosa e nos estimula muito a entrar no pensamento e no coração de Jesus. É claro que esse patrão representa a Deus, mas esse servo quem é? Qual é a sua qualidade? O patrão o elogiou porque foi esperto. Deus não se preocupa tanto por levar prejuízo, mas admira a esperteza desse homem. Essa parábola mostra claramente como Deus quer que sejam seus servos, seus discípulos, espertos. Isto é, inteligentes, produtivos no bem, corajosos empreendedores, sagazes mais que os filhos desse mundo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: O homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: Que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: O Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: Quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: Pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: E tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: Pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os filhos das trevas são mais espertos do que os filhos da luz. Essa constatação de Jesus não tem seguramente como objetivo aprovar ou aplaudir a corrupção, a falcatrua, mas tenta chamar a atenção dos ouvintes para algo que sempre passa despercebido e por isso se torna grave e mortal. Jesus está dizendo: por que os filhos das trevas dão 10-0 nos filhos da luz? Porque os filhos das trevas trabalham, são criativos no mal, são prontos, ativos, ligeiros, como costumamos falar, enquanto os filhos da luz são acomodados, encostados, preguiçosos. Parece quase que ficam escorados na bondade de Deus. Tanto na casa do Pai sempre há pão, saciedade, que você se previna ou não. Tudo isso deve fazer-nos refletir muito. Jesus está nos dizendo: acordem, sejam criativos, prontos, ligeiros em fazer o bem. Não se escorem no Pai. Existe um trabalho na vinha que só vocês podem fazer. Realmente precisa crescer, precisa mudar de mentalidade, pensar que somos sócios de Deus, não pessoas encostadas na sua bondade. Jesus precisa de quem o ajude. Quando estava nessa terra,
Ele precisou da ajuda do grupo dos apóstolos e das discípulas. Depois que subiu ao céu, precisou da ajuda de um batalhão para evangelizar o mundo. Hoje precisa da ajuda de todos nós, porque os homens são bem mais do que nos primeiros séculos cristãos. Saber que, se o Senhor não construir a casa, em vão trabalham os construtores, não é um convite para ficar de braços cruzados, esperando que a casa se construa sozinha. As 5 virgens estultas que não trouxeram óleo suficiente foram repreendidas duramente e deixadas para fora da casa. O servo que não fez frutificar os talentos recebidos foi amarrado, mãos e pés, e jogado para fora, onde há choro e ranger de dentes, ou seja, no inferno, como muitos já sabem. Jesus precisa de ajuda. Precisa de pessoas que trabalhem junto com Ele. Com força pede para orar para que o Pai mande mais operários para sua messe, mas operários bons, não preguiçosos e encostados. Jesus sozinho não consegue e não quer enfrentar a messe. Somente com a nossa ajuda, Jesus conseguirá enfrentar o mundo, evangelizar cada ser humano. Como poderão crer se nunca ouviram a boa nova? E como ouvirão se ninguém anuncia? Ai de mim se não evangelizar, diz São Paulo. De verdade, o Evangelho não caminha sozinho, ele deve ser levado por alguém. O cristão, cada um de nós, precisa de maturidade. Bem sabemos que a nossa vocação é casar com Deus. A vocação de todos nós é casar com Deus. No céu, seremos todos casados com Deus. Pois bem, disso vem uma grande verdade. Não existe casamento entre um adulto e uma criança, que só quer ser embalada e chupar balas. Para casar, para construir casa juntos, construir família juntos, precisa que os dois sejam maduros fisicamente, humanamente, psiquicamente e espiritualmente. O anjo anunciou a Maria o nascimento do Messias. Na flor da sua idade, ela se tornou mãe com o seu sim. Se Maria tivesse falado não, Jesus não poderia se encarnar. Com seu não, Maria teria bloqueado o plano de Deus e não sabemos o que teria acontecido. Sem o ventre de Maria, Jesus não teria vindo neste mundo. Foi Maria que o trouxe aqui, cuidou dele, o embalou, o amamentou, o lavou, o educou. Maria foi ativa, esperta, bem acordada, criativa e prestativa. Da mesma forma, José, que graças ao sonho, intuiu o perigo de Herodes que queria matar Jesus e salvou Maria e o pequeno menino. Com seus fortes braços de marceneiro, trouxe alimento e proteção nos longos anos do Egito e depois em Nazaré. Sem ele, Jesus teria passado fome. José não ficou de braços cruzados pensando: os anjos de Deus virão trazer alimentos do céu. No final das contas, não foram os corvos que alimentaram Elias, trazendo-lhe pão e carne todo dia? Bem mais que Elias há aqui, então não precisa eu trabalhar. Os anjos farão tudo. José não pensou assim não. Ele arregaçou as mangas e foi um verdadeiro pai para Deus encarnado. Com a parábola do administrador desonesto, Jesus quer dizer claramente: não vamos nos encostar na bondade de Deus. Deus faz cair o maná para todos, mas se alguém não quer fazer a fadiga de recolhê-lo, continuará a passar fome. Se um pai de família falasse: Deus é pai,
Ele vai sustentar meu filho, estou certo, Deus é providência, e ficasse deitado no sofá esperando a providência chegar, o que vocês pensariam dele? Seguramente a família inteira morreria de fome. Deus quer que sejamos maduros, responsáveis, não crianças birrentas e viciadas, empregados encostados e preguiçosos. Nada de bom acontece se não arregaçarmos as mangas. Deus precisa de nós. Ele quer casar conosco, construir casa conosco. A casa se constrói juntos. Deus abençoa o trabalho, não a preguiça. Infinitas vezes falamos que se aquela criança do Evangelho da multiplicação dos pães não tivesse oferecido os seus 5 pães e 2 peixes, Jesus não teria feito o milagre da multiplicação. Deus multiplica o nosso pouco, mas não o nosso nada. Nada multiplicado nada, dá sempre nada. Se construirmos uma igreja de alvenaria, Jesus poderá morar no seu sacrário e permanecer sacramentalmente no nosso meio. Mas se nós dormimos e ficamos relaxados, Jesus não levanta a igreja de alvenaria e nunca poderá morar no sacrário dentro desta igreja. A obra de evangelização e conversão do mundo depende da resposta dos homens no sentido que a parte de Deus é segura, mas se os homens não trabalham, a graça não chega. Se Daniel Comboni não tivesse lançado o grito ou África ou morte, não teríamos cristãos na África. Se José de Anchieta não tivesse evangelizado os índios no Brasil, não teríamos fé nessa terra. É possível entender que Jesus chega somente onde nós o levamos. Sozinho não pode. Essa consciência é indispensável para poder construir a igreja. Se São Paulo tivesse pensado, eu vou ficar deitado numa rede preguiçosa, tanto o Espírito Santo tem asas e pode percorrer o mundo melhor do que eu. Seguramente, não teríamos mais de 2 bilhões de cristãos no mundo. Não existe civilização sem arregaçar as mangas. E acompanhando este raciocínio, podemos chegar à nossa igreja. Dom Cláudio Umes, quando estava no meio de nós, dizia: a igreja caminha com os pés dos padres. Ou seja, se um padre não caminha, não é ativo, criativo, cheio de Santo Espírito, sua paróquia cairá sempre mais, nada crescerá ao redor dele. Nós poderíamos dizer, os nossos grupos, as nossas casas de acolhida, caminham com os pés dos coordenadores, dos anjos, dos sireneus. E se eles não são criativos, espertos, ligeiros, prontos, agudos, intuitivos, o grupo, a casa de acolhida, irá definhar sempre mais e se esvaziará e acabará. Não é por acaso que continuamente Jesus nos convida à vigilância. Quem ama, pensa. Quem ama, programa, faz planos, como aquele que queria construir uma casa ou enfrentar o rei inimigo com o seu exército. Quem ama é ativo, constrói com o suor do rosto, nunca para. São Paulo, que bem entendia isso, costumava repetir: quem semeia muito, recolherá muito. Quem semeia pouco, recolherá pouco. Existe uma correspondência clara entre o seu trabalho e os frutos do reino de Deus. Mas vamos ouvir mais uma vez a primeira parte dessa parábola que tanto nos estimula. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: o homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração
pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração, que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Vamos meditar mais um pouco agora, sublinhando e anotando o que mais fala ao nosso coração. Nesse momento, podemos escolher um propósito que nos estimule a sermos ativos, espertos, agudos, inteligentes para construir o bem. Não basta fazer o bem, precisa fazer bem o bem. Vamos agora dedicar mais um minuto para pensar bem como podemos colocar em prática o propósito que escolhemos.
Senhor elogiou esse administrador, porque agiu com esperteza. Paz e alegria a todos. Os filhos da luz devem ser mais espertos do que os filhos das trevas. Paz e alegria a todos. De todo mundo para este lugar, partimos, voamos, chegamos aqui. Com Maria ensaiamos um sim, queremos servir, fazer a vontade do Pai, nosso Pai. Chamados a ser com Cristo Jesus, vamos dar e estar dispostos ao sim, como a nossa mãe. Todos vão ouvir a nossa voz. Levantemos os braços, a peça no ar. Jesus vive, não nos deixa sós. Não mais deixaremos jamais. Tu que andas à procura de ti, parte a descoberta, vem ver o que eu vi. Vem conosco, vem olhar para além daquilo que fazes e que não te deixa sorrir e amar. Não olhes pra trás, não digas que não. Ouve o teu coração E parte sem medo nessa missão. Todos vão ouvir a nossa voz. Levantemos os braços, a pressa no ar. Jesus vive, não nos deixa sós. Não mais deixaremos jamais. Foi Maria quem primeiro acolheu a grande surpresa da vida sem fim. Confiante, simples, quis receber tão grande mistério de um Deus que é pra sempre por ti e por mim. Não posso calar, não posso deixar de dizer, meu Senhor, conta comigo, não mais calarei. Todos vão ouvir a nossa
Jesus vive e não nos deixa sós. Não mais deixaremos de amar.